Olá, tudo bem? Eu estou aqui com essa maravilha atrás da natureza, né? Estou em casa. Mas vamos continuar o nosso assunto sobre Moisés, né? Nós temos que entender, primeiro, a vida de Moisés e como Deus Jeová entrou na história. Mas antes, deixe o seu like, o seu dislike, faça a sua inscrição aí embaixo, compartilhe com outros, pois o assunto vai tomando corpo. A base daquilo que você acredita em Deus, daquilo que eu acredito em Deus, teve que partir de um princípio. E começa tudo lá com Moisés. Dando continuidade à nossa conversa, o que nós teríamos que entender sobre Moisés? Porque ele teve um papel fundamental na nação judaica, na nação israelita. Para que nós possamos entender, temos que pensar um pouco nas situações que estava envolvida, o que estava envolvido ali. Segundo Moisés, passou um período grande que aqueles descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e José estavam lá no Egito. Mas o que fazia o povo lá no Egito? A promessa que, conforme Moisés escreveu, eles não herdariam a terra do Egito. Bem, segundo uma profecia, em Gênesis 15, versos 13, que Moisés escreveu, o Jeová fala com Abraão assim. Ele disse a Abraão: tenha certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá por 400 anos. Talvez alguém possa questionar, mas isso é o que Moisés escreveu, que era uma profecia e que eles deveriam estar lá por 400 anos como escravos. O que você acha disso que Moisés deixou registrado? E veja agora em que situação eles se encontram aqui em Êxodo. Com o tempo surgiu um novo rei no Egito que não conhecia José. Por que é importante nós analisarmos essa parte? Ele não conhecia José. O povo israelita, quando ele foi para o Egito, ele não era escravo. Agora, esse faraó, esse rei, ele não conhecia a José. O que ele vai fazer? De modo que ele disse ao povo: vejam, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Notou a preocupação de Faraó? Realmente aquele povo cresceu por causa daquela situação privilegiada no Egito. Agora eles eram uma nação. E como tudo na história, para manter o poder, toma-se medidas. Olha a medida que Faraó toma para impedir que um povo continue crescendo. Por isso, designaram-lhes chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Qual é a importância de sabermos sobre isso? É que neste ponto
aqueles israelitas são transformados em escravos. Inconformado com o seu fracasso em controlar a população de hebreus no seu país, ele passa a tomar atitudes drásticas. Veja só que atitudes Faraó toma. Por fim, Faraó ordenou a todo o seu povo: vocês devem jogar no rio Nilo todo menino recém-nascido dos hebreus, mas devem deixar viva toda menina. Bem, agora nós vemos Moisés. Nasceu, foi protegido, foi adotado pela filha de Faraó, amamentado pela própria mãe, escrava, lá no Egito. Por um período, Moisés teve uma convivência forte com a mãe e ele teve o conhecimento das promessas do Criador, de Jeová. Contudo, ele voltou agora como filho da filha de Faraó e foi instruído agora na corte lá no Egito, junto com os grandes instrutores de Faraó, e também aprendeu sobre a religião egípcia com muitos deuses. Bom, um dos deuses principais, um deles, era Ra, em que Faraó era considerado como se fosse uma reencarnação de Ra. Ele era o próprio Ra, ou o Deus Sol. Bem, Moisés, ele teve uma influência porque agora ele não era escravo, ele era filho da filha de Faraó. Ele foi influenciado pela corte de Faraó, foi influenciado por Faraó, mas havia um sentimento dos seus antepassados, sim, escravos. E talvez ele fosse um pouco prepotente, claro, porque olha a atitude que ele toma aqui em Êxodo, quando vê um dos escravos sofrendo as mãos de um egípcio. Êxodo capítulo 2, versos 11. E quando Moisés já era adulto, ele foi até seus irmãos e viu o fardo que eles levavam. Como vimos nesse ponto, Moisés já não era mais uma criança, ele era adulto, forte, ele tinha certo poder no Egito e agora ele estava indo lá, pomposo, ver seus irmãos, para como é que eles estavam, o que ele tinha que fazer, enfim. Moisés não era mais criança. O relato continua. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus? Então, ele olhou para um lado e para o outro, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Sei. Não vendo ninguém? Ele se esqueceu que o escravo era alguém? Bom, ele não tinha nem um egípcio olhando, vendo o crime que ele estava cometendo. O que pensou Moisés? O que ele achava que poderia acontecer? Notaram? Ele matou um egípcio. Será que na cabeça dele ele iria agora iniciar uma insurreição, fazendo com que aquele povo escravo se tornasse livre? O povo
aceitava Moisés? Qual eram os olhos com que o povo olhava para Moisés? Veja aqui, nesse relato, quando ele tenta apaziguar dois judeus, dois israelitas. Continuando o relato, diz: mas ele saiu no dia seguinte e viu dois hebreus brigando, de modo que disse ao que estava errado: por quê? Você está espancando o seu irmão. Ele respondeu: quem o designou príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar assim como matou o egípcio? Agora Faraó vê um escravo se rebelando. Eu acolhi ele na minha casa e ele vem e mata um egípcio? O conceito que eles tinham daqueles israelitas não era bom. Moisés agora tem que fugir. Para onde ele vai? Ele encontra agora com Jetro. Jetro entra na vida de Moisés. Agora começa algumas transformações na personalidade de Moisés.